Pessoas inteligentes sofrem mais? Eu quero responder essa pergunta nesse vídeo, porque vira e mexe aparece esse tipo de vídeo no meu feed do YouTube, fazendo esse questionamento, né, de pessoas pessoas inteligentes são mais sozinhas, sofrem mais, elas são mais ansiosas, e eu queria deixar claro logo desde o começo que eu acho que não. Não, pessoas mais inteligentes não sofrem mais. Pessoas que se acham inteligentes sofrem mais, né? Então é isso que eu quero desenvolver nesse nosso vídeo de hoje aqui, tá certo? Então, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel, eu falo sobre estudo, desenvolvimento pessoal, produtividade e aquilo que vier na minha cabeça que eu achar que é interessante pro nosso desenvolvimento e pra gente viver uma vida boa, beleza? Então se inscreve e deixa o likezinho e se você tá interessado em aprender melhor e com uma boa técnica e conseguir desenvolver com a habilidade que você quiser, eu tenho um curso aqui embaixo. Se tiver interessado, depois dá uma olhada lá, são só R$37, tá certo? Então, vamos pro vídeo aqui. O que eu acho que acontece? Eu acho que acontece o seguinte: tem muita gente que estuda as coisas erradas, ou que simplesmente estuda sem uma base necessária, né? O cara que com 16, 17 anos, ele lê Nietzsche sem ter lido Platão antes, sem ter lido nenhum dos filósofos antes, e ele dá uma pirada, né? Ele vira meio niilista, ele fica meio maluco, né? Ele acha que nada faz sentido mais, ele quer virar um Ubermensch, essas porra toda. Porque ele leu aquilo, né? É bom, Nietzsche é bom, mas ele leu aquilo sem uma base de conhecimento prévia que ajuda ele a entender aquele negócio de uma forma melhor, né? É o mesmo cara que lê o Camus, né? O Estrangeiro, esse tipo de coisa, absurdismo, essas filosofias mais modernas, né? Final do século XIX, XX, e o cara dá uma pirada. Por quê? Porque ele leu aquilo sem toda a base necessária filosófica para entender aquele negócio dentro de um certo contexto, né? E aí, é óbvio, né, cara, você lê Nietzsche com 15, 16 anos de idade, né, com os hormônios da flor da pele, sem conseguir desenvolver um raciocínio lógico sobre as bases daquela filosofia, é óbvio que tu vai ficar maluco, é óbvio que você vai ficar depressivo, é óbvio que você vai ficar, cara, meio zoado da cabeça, né, por mais, né, fodão que Nietzsche era, ele morreu de sífilis depois de transar com uma puta. Então, porra, que homão, hein, né, tá ligado? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conhecimento que ele parece ser muito profundo, ele parece ser muito completo, mas na verdade falta coisa dentro dele, falta coisas na gente, né? Não dentro do conhecimento, mas faltam coisas, os dois também, né? Falta coisa tanto no conteúdo que a gente não consegue identificar porque a gente não tem a base, falta coisa na gente, porque a gente não tem a base para conseguir absorver aquilo ali sem que deixe subir a cabeça, né? Então, sim, esse tipo de pessoa que se acha inteligente porque ela lê um negócio complicado, sofre mais. Além disso, né, eu percebo que junto com esse negócio, existe no Brasil e em outros países no mundo, né, mas eu não cresci em outros países do mundo, mas eu já ouvi gente falando, a gente tem uma cultura muito estranha, que é uma cultura de um ceticismo e de um sarcasmo exagerado, né? Então, todo mundo que quer começar a aprender, quer começar a estudar de verdade, quer, né, deixar de ficar simplesmente no conhecimentozinho raso, de ficar repetindo as coisas que todo mundo fala sobre, né, a meia dúzia de ideiazinhas que todo mundo fala, né, do seu lado político favorito. Todo mundo que quer estudar um pouco mais, estudar mais a sério, a gente é rechaçado, né? Você toma palavra de todos os lados, porque toda vez que você vai levar alguma coisa a sério, existe sempre aquela pessoa que fala, oi, nossa, né? E dá aquele comentáriozinho sarcástico, né? Aquele comentáriozinho cético, né? O cara acha que, de novo, geralmente o cara que lê Nietzsche, ele acha que, não, eu sou um racionalista, eu sou simplesmente racional, se não existem evidências para isso, então, evidências científicas para isso, então eu não dou atenção, né? Tenta no Brasil, ou na maior parte dos lugares do mundo, inclusive, tenta no Brasil levar religião a sério, né? Tenta levar filosofia a sério, tenta levar arte a sério, qualquer tipo de coisa que você tenta levar a sério. Existe uma cultura de sarcasmo, de ceticismo, de não tentar, né? É uma cultura de não tentar, onde todo mundo vai tentar te puxar pra baixo. A partir do momento que você levanta a cabeça e você quer levar uma coisa mais a sério, você vai tomar porrada. É simples assim, acontece com todo mundo, cara. E eu acho que isso envenena a mente, né? Outra coisa que envenena a mente, na minha opinião, é quem vai bem na escola, cara. Eu ia bem na escola e eu me achava inteligente por causa disso. Mas aí existe um negócio esquisito que acontece, né? Eu não era inteligente mesmo, né? Talvez eu tivesse uma certa aptidão pra fazer prova, pra decorar, né? Tem outro vídeo que eu fiz sobre tipos de inteligência. Peraí, deixa eu dar uma colinha aqui. Tipos de inteligência, e um desses tipos de inteligência é a inteligência analítica, né? Então, quando você tem uma inteligência analítica mais forte, mais predominante, você geralmente vai melhor em prova, você geralmente vai melhor nesse tipo de teste. E eu era bom nisso. Então, eu cresci achando que eu era inteligente, cara, né? Eu cresci achando que eu era, porra,
a maior pica do que já andou pelo universo, entendeu? Até eu descobri que eu não sei de porra nenhuma mesmo. Mas, eu sei uma coisa ou outra, velho. Depois de estudar 5 anos, eu sei alguma coisa em outra, mas eu achava que eu sabia de tudo, eu não precisava ler o livro, porque tem um resumo na internet. Por que eu vou ler o livro também? Tá, não preciso ler isso aqui, né? Isso é óbvio. Eu ia bem na escola, isso vai envenenando a minha mente, né? Muitas dessas pessoas que se acham inteligentes, né? Que tem essa falsa sensação de inteligência, né? E não é nem que elas estão mentindo, mas existe essa falsa sensação de inteligência porque você vai bem em prova, né? Ou porque você consegue ser cético, crítico, encontrar problema nas coisas, né? O pessimismo, ele foi de alguma forma esquisita associada com inteligência, né? Isso é uma coisa, eu acho que vem da Inglaterra, sabe? Você pega o humor britânico, é muito sarcástico, é muito irônico, é muito autodepreciativo. Então a gente tem um pouco dessa cultura, né? Porque definitivamente não é do americano, porque os caras se acham pra caralho. A gente tem essa cultura de encontrar problema nas coisas, né? De ser pessimista com as coisas. Isso pra mim não é um sinal de inteligência. É porque isso pra mim é uma solução fácil, né? É fácil você achar problema nas coisas, é fácil ser pessimista. Difícil mesmo é você ver um monte de problema e conseguir encontrar uma coisa boa naqueles problemas, né? É você conseguir, como já diria o poeta brasileiro Mano Brown, até no lixão nasce flor. Então você tem que... O mais inteligente quem que é? É o cara que consegue apontar que existe um lixão, né, e falar, olha que é um lixão. Ou é o cara que consegue ver a flor que tá nascendo naquele lixão, certo? Então, o que é de fato mais... Quem que é de fato mais sábio? Quem que é de fato mais inteligente nessa história? E o que acontece quando você vai indo nessa é que você se torna um escravo dos seus próprios pensamentos, das suas próprias emoções. Você fica muito autocentrado, né? Porque quando você acha que você tem a maior pica do universo, né? Você é o protagonista, né? Eu acho muito escroto, eu acho muito tóxico, né? Eu odeio essa palavra, mas eu acho tóxico, eu acho muito burro, né? Burro é a palavra. De você se achar o protagonista, né? Tem essa síndrome do protagonista que as pessoas falam. Você tem que né, viver como se você fosse o protagonista da história. Eu acho isso uma coisa idiota, cara. Eu acho meio burrice mesmo, né? Não tem outra palavra que eu consigo usar. Eu acho burrice. Por quê? Porque você não é o protagonista, entendeu? Isso faz com que você se torne o próprio Deus, né? O que você está falando com isso? Eu sou o protagonista da história. As minhas decisões estão corretas. O meu julgamento é o julgamento certo. O meu julgamento é praticamente o julgamento divino. Porque, como que acontece, né? Você se trata como Deus, você é autocentrado. Você está no centro das coisas. Logo, o que acontece? Quando você sente alguma coisa, quando você tem uma emoção, quando você tem um pensamento intrusivo, aquilo não é mais só... Ah, cara, é uma emoção. Emoções, elas vêm, elas vão, elas passam. E eu não tenho que ficar me preocupando com elas, porque eu não sou as minhas emoções. Eu não sou as minhas emoções, eu não sou os meus pensamentos. Nada que vem e volta, nada que vem e vai é você. Nada que é passageiro e imutável é você. É uma parte sua, né? Uma parte sua, mas não é de fato você na sua totalidade. É só um pedacinho que a gente tem que meio que dar uma cagada. Mas quando você se vê como personagem principal, quando você se vê como protagonista de uma história, né, épica, né? Quando você se vê como... só você importa. Então essas emoções, elas são quase uma mensagem profética, assim. Elas são uma mensagem divina. Você tem que levá-las a sério. Você leva seus pensamentos a sério. Você leva suas emoções a sério. E você se torna uma pessoa egoísta, né? O termo que todo mundo gosta de usar, narcisista. Não é narcisista, mas você se torna uma pessoa egoísta, autocentrada, arrogante, né? Você não consegue aprender direito, porque você fecha na sua cabeça suas próprias ideias. E você se torna simplesmente uma pessoa insuportável de conviver, porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa que tá sempre certa. Ninguém aguenta conviver com uma pessoa que acha que sabe de tudo, cara. Eu falo por experiência própria, porque eu era essa pessoa. Eu era insuportável, né? Eu era insuportável, eu era o cara que todo mundo falava alguma coisa e eu sabia mais, né? Eu era muito arrogante. E hoje eu sou um reformado, né? Eu me reformei, eu não tenho mais essa porra. Nada do que eu tô falando pra vocês aqui, né? Eu tenho umas notas ali, né? Que eu tô olhando pra cá. Nada do que eu tô falando pra você aqui, eu tô falando só de teoria, né? Por que isso é uma questão que eu sempre quis falar, mas eu não sei porque eu nunca gravei um vídeo sobre o assunto? Porque essa pessoa, esse cara inteligente que sofre, não é, pra mim, não é pra mim uma figura abstrata que existe em livro. Sou eu. Essa pessoa que sofria porque se achava inteligente era eu. Era eu. Não era alguém que eu vi, não é alguém que eu ouvi história. Eu era esse cara, né, de estudar as coisas erradas ou sem a base certa, de achar que eu era o centro do mundo, de ser sempre sarcástico e pessimista, de ir bem na escola e pra isso você achava muita porra, muita pica, entendeu?
Eu era esse cara, escravo das minhas emoções, escravo dos meus pensamentos, escravo do meu próprio pau. Cara, eu era esse cara, entendeu? Então eu falo isso não só como alguém que tá de fora e que lê uns livros aí e que observa as coisas, mas eu sou esse cara. Eu fui esse cara. Então o que acontece, cara? Você tem esse negócio, esse egocentrismo, né? Você se cultua como seu próprio Deus, mas o mundo não te trata do mesmo jeito. O mundo não te vê assim, porque não é assim que você é. Né? A realidade, ela sempre se impõe. Tem uma frase que eu gosto muito que é: Deus perdoa. Deus perdoa sempre. Como que é? Não, errei. Deus perdoa, mas a natureza não. Entendeu? Deus perdoa, mas a natureza não. Então, o que eu fui fazendo, né? Eu fui me vendo como ser centro do mundo, né? Essa arrogância, esse egoísmo. E aí você vai começando a achar que alguém te deve alguma coisa, cara. Você vai começando a achar que o mundo te deve alguma coisa. Por que essas pessoas não gostam de mim, sendo que eu sou tão inteligente? Por que eu não consigo as oportunidades que eu quero, sendo que eu sou mais inteligente? Por que eu não consigo o trabalho que eu quero, porque eu sou mais sendo que eu sou mais inteligente? Por que meus vídeos não vão melhor se eu me julgo mais inteligente? Você começa a achar que o mundo te deve alguma coisa, né? Por que essa menina não tá querendo ficar comigo, mas ela quer ficar com meu amigo que é um imbecil? Na minha cabeça, né? Ele é um imbecil na minha cabeça. Por quê? Né? Isso vai criando um ressentimento. É assim que surge, por exemplo, o incel. Porque ele tem essa ideia de que o mundo deve alguma coisa pra ele, de que as mulheres devem alguma coisa pra ele, e ele vai gerando esse ressentimento, né? Essa raiva. É tipo, porra, eu mereço. Por que eu não consigo se eu mereço? Só que você não merece. Né? Ninguém merece porra nenhuma. Eu vi um Reels uma vez, cara, que me bateu muito do nada, assim, porque eu tô de boa aqui, sentado. Aí veio um negócio desse, eu até deixei o celular de lado e fui trabalhar. Porque o cara falou assim, é um cavaleiro medieval, assim, todo ferido num campo de batalha. Assim, quando eu falo pro meu amigo, a vida não é justa, eu não recebo o que eu mereço. E aí o cara responde assim, o meu amigo responde, e o meu amigo solta: se a vida fosse justa, estaríamos todos pregados numa cruz. Eu falei, caralho, cara, nossa, me deixou mal aqui. Para, não precisa bater assim também, né? Porra. Eu deixei o celular de lado e fui fazer alguma outra coisa da minha vida, né? Fui ser produtivo. Então, beleza, cara. Esse é o que eu acho do problema, né? E qual que é pra mim a solução? Porque agora também não adianta só eu vir aqui pra você falar um monte de merda. Falar de como eu era um fracassado. Sem te dar um passo a passo de como eu consegui sair dessa história, de como que eu parei de ter esses problemas todos, de sofrer mais porque eu me achava inteligente, né, por ser inteligente. E eu comecei a resolver esse problema, né, e hoje eu dou risada, né, eu vejo as pessoas entendendo, você sofre mais porque você olha para o mundo com mais profundidade. Não, cara, você sofre mais porque você olha o mundo por uma lente errada, porque você não estudou. Né? Você não consegue. Você pode ser até um pouquinho mais perceptivo, você pode ser um pouco mais, de fato, naturalmente inteligente, né? Você pode, sei lá. Eu sempre aprendi rápido. Né? Eu sempre aprendi rápido, e aí por isso eu aprendia mais, e aí eu fui me tornando melhor em aprender, né? É meio que. Existe um negócio de nature nurture, né? De profecia autorrealizável, né? Então. Eu vejo mais profundamente. Não, você não vê mais profundamente, você vê o mundo com as lentes erradas, com as lentes sujas. Tem que limpar a lente para conseguir ver, de fato, o mundo como ele é. Né? E não como você gostaria que ele fosse, ou não como você, na sua cabeça, na sua loucura, acha que seria justo se ele fosse, entendeu? E o primeiro passo disso é buscar inteligência de verdade, né? É buscar inteligência, é buscar as bases do nosso pensamento, né? Porque a forma que a gente pensa hoje, né? Mesmo se você não for religioso, mesmo se você não for estudado, mesmo se você for só uma pessoa comum, o jeito que a gente pensa hoje, né? A forma como nós ocidentais pensamos hoje, ela tem 3 bases, né? A filosofia grega, o direito romano e a religião cristã. Essas são as 3 bases de pensamento da nossa civilização. Então, mesmo se você não tiver nada dessas coisas, estudado nada disso, se você não for religioso nem nada desse tipo, né, você, por ter crescido numa sociedade que foi construída com essas bases, você pensa mais ou menos desse jeito, né? As coisas que você acha certo e errado, aquilo que você acha legal, aquilo que você acha ruim, aquilo que você julga como sucesso, aquilo que você sabe ver, o seu conceito de justiça, o seu conceito do que é sucesso, tudo isso vem, né? Tudo isso vem dessas bases de pensamento. Né? Tudo que a gente pensa, a nossa forma de ver o mundo foi construída nessas bases. Então, para você entender
o mundo, a sociedade que a gente vive hoje, mas mais importante que isso, a forma que a gente mesmo enxerga e pensa nas coisas, a gente tem que voltar nas bases, né? A gente tem que voltar nos pilares que construíram nossa civilização, né? A filosofia grega, o direito romano, direito eu digo a lei, né? A organização, de certa forma, a burocracia romana, né? A forma como a sociedade romana se organiza, né? Eles que inventaram o conceito de exército, né? A organização do exército foi criada pelos romanos. O código penal que a gente tem hoje é muito baseado no que os romanos começaram a fazer, né? A retórica vem muito do estudo dos romanos, né? A arquitetura, a engenharia, muito desenvolvido pelos romanos, né? A medicina, até, muitas técnicas. Então, a escola de Atenas de medicina, porra, gigante. E a filosofia cristã, né, a religião cristã. Porque, sei lá, até cristianismo, né, era de boa ter escravo, a mulher era propriedade. A ideia de que, sei lá, somos todos iguais. Todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, logo somos todos iguais, né? Eu não tenho mais direitos que você, porque você tem a cor de pele diferente, porque você tem. Porque você é uma mulher e eu sou um homem. Somos todos iguais, então a gente tem que ter pelo menos os mesmos direitos. Então, tudo isso vem da mesma base filosófica, a gente tem que voltar nesse começo. A segunda coisa é que a inteligência, ela não substitui a ação. Isso é uma coisa que eu fazia muito, cara. É aquele negócio, eu sou mais inteligente, por que eu não tô conseguindo as paradas que as outras pessoas estão conseguindo? Porque não basta só a inteligência. Não basta na sua cabeça você ter informação se você não usa aquilo pra nada na sua vida, entendeu? Pra causar um impacto em outras pessoas, pra servir as outras pessoas. A inteligência, ela não tá só no mundo da brisa, assim, da noia. A pessoa escuta filosofia, ela pensa em dar uma brisada. Mas a inteligência, ela tem que estar a serviço da sabedoria e da virtude. Ela tem que estar em serviço da ação, né? Não adianta, cara, eu posso ser o cara mais engraçado do mundo, eu posso ser o cara mais carismático, eu posso ser o cara mais gente fina. Se você não, né, por exemplo, continuando o exemplo de mulher que eu falei do incel, não sei o quê. Se você não pegar esse negócio, se você não chegar na menina e você falar com ela, né, se não tiver uma ação, todo aquele conhecimento vai ficar só na sua cabeça mesmo. Ele não vai se materializar em uma coisa de verdade, né, seja um relacionamento ou sei lá o quê. Né? Você pode ser super inteligente, mas se você não for, né, fizer o seu currículo, entregar o currículo, for na entrevista, convencer o cara que você é pica e né, fazer todo aquele processo, você não vai conseguir um trabalho. Né? Meu vídeo, né, eu posso ter um puta conhecimento, mas se eu não melhorar, se eu não continuar fazendo vídeos, né, continuar aprimorando a minha forma de me comunicar e de criar vídeos mais chamativos, mais atraentes para as pessoas, cara, não vai crescer. Não vai crescer. Não adianta você ser o maior orador do mundo, o que né, sem ação é impossível, mas não adianta você ter todo o conhecimento de oratória do mundo se você não abre a boca para falar. Então a inteligência, ela está em serviço, ela não substitui a ação, ela é só um propulsionador, né? Ela é só um impulso. Porque você pode ser, né, burro pra caralho, né? Sei lá, cara, tem muito milionário que o cara mal sabe ler, mal sabe escrever, entendeu? Os caras que, né, de fazenda, né, do interior, do não sei o quê, cara, ele começou como pedreiro e hoje ele tem 70 imóveis. Esse cara, ele mal consegue ler, ele sabe ler e escrever. Né? Isso não é pra diminuir nem nada, o cara mal sabe ler e escrever e ele tá milionário. Porque só a ação, né, a ação em si, ela já tem um puta impacto, né? Ela é o que move de fato o mundo. A gente existe, a gente age na realidade, né? A gente existe na realidade, a gente não existe na nossa cabeça. Então, só a ação, ela já ajuda, né? Ela já cria coisas. Mas a ação aliada com a inteligência, aí que você consegue de fato ser propulsionado para coisas maiores, você consegue subir mais rápido nas coisas, né? Existe uma coisa chamada esforço inútil, cara. Existe dedicação inútil, existe disciplina inútil, né? Tem aquela famosa frase lá que todo mundo meteu louco no Primo Rico lá, que eu lembro que não existe pobreza que sobrevive a 14 horas de trabalho por dia. Cara, porque as pessoas não entendem que existe uma coisa chamada trabalho nas coisas erradas. Né? Trabalho inútil. Não inútil, inútil. Trabalho é força desperdiçada. Isso é uma coisa que existe, né? Beleza, eu peguei uma pá e eu passo 14 horas cavando no meu quintal. No meu quintal não, no parque aqui do lado. Foda-se, entendeu? Se foda que eu passei 14 horas cavando um buraco. A inteligência, ela tá onde? Em você saber onde aplicar essa força. Onde aplicar essa dedicação. Onde aplicar essa ação. É aí que tá a inteligência, né? Isso que eles chamam de sabedoria, né? O que é a sabedoria? É você conseguir saber onde aplicar os seus recursos, a sua ação para gerar o resultado que você quer, certo?
Então, é basicamente isso. Basicamente isso. Como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Sai do seu quarto, vai fazer as paradas e começa a estudar de verdade, beleza? Que aí você para de sofrer rapidinho, tá certo? Então, vejo você na próxima. Tchau.